Naturalmente, eu não quero ver você o quê? Isso aí, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Galera, vamos agora abordar um tema. Preste atenção aqui, ó. Já falei para desligar. Desliga aí, fecha essas abas aí. Olha para mim. Tema muito importante da sociologia, para você entender a história. Alguns conceitos chaves que trabalharemos no nosso módulo de agora, que é o módulo sobre marxismo. Galera, eu falo a palavra marxismo, você já dá aquela tremida na cadeira que eu sei. Vocês aí, galera, para nós aqui importa, dentro do quadro que a gente está trabalhando, os conceitos chaves. Não vou me aprofundar, não é uma monografia, não é um seminário de Marx, tranquilo? Então preste atenção que aqui eu vou trabalhar os conceitos chaves para você que vai fazer o concurso, os concursos e precisa ter esses conceitos muito rapidamente. Só que abordar um tema tão importante quanto o marxismo, Karl Marx e Friedrich Engels, é importante que a gente compreenda o contexto no qual esses dois sociólogos, filósofos, historiadores surgiram. Então, nada mais justo do que uma participação especial da história na nossa aula sobre o marxismo. E é claro, uma entidade virá para cá e fará essa participação. Ele, o anjo vindo dos céus, o meu amigo Gabriel Feitosa. Vem! Mestre, você por aqui? Que maravilhoso! Pois é, gente. Vim aqui invadindo a aula do grande xará Gabriel Mendes para, enfim, tentar trazer aqui um prelúdio, né, uma introdução ao Marx, que vale aqui mais de um encontro, né, mestre? Vale mais de uma aula, mais de um videozinho para a gente entender melhor as ideologias, as ideias desenvolvidas pelo velho barbudo. Entenda, galera, quando a gente fala, né, do Marx, a gente tem que, na verdade, entendê-lo como um indivíduo que faz parte de um momento histórico que é fundamental e que é muito transformador para a Europa, né? O Marx é um homem inserido ali no contexto europeu, desenvolvendo a própria sociologia e também até trazendo contribuições da economia, né, porque ele é um grande estudioso da ciência econômica, percebendo os impactos dessa ferrenha industrialização, especificamente a segunda revolução industrial no século passagem, né, do 18 para o 19. E aí esses impactos, né, principalmente na Inglaterra e na Alemanha, onde o Marx está escrevendo, né, vão ser muito bem analisados como um momento de intensificação da produção, que gera uma mão de obra que vamos chamar de proletariado, e que é, de fato, um grupo social, né, um corpo, uma classe, como Marx vai dizer, né, que se desenvolve de maneira muito intensa, por isso prole, né, a ideia de uma família muito grande, que vai trabalhar nas fábricas, tendo o seu trabalho como um valor de mercado. Esse é muito interessante você analisar como Marx, você vai perceber nessa teoria do trabalho como um valor, né, você trabalha o número de horas por dia, e esse número que você desenvolve de trabalho num dia tem um valor desenvolve você como um número, você tem um valor para o seu patrão, para o seu empregador, para aquele que está, de alguma maneira, controlando seu corpo. Então, o trabalhador vende essa força de trabalho na visão de Marx e, de alguma maneira, tenta sobreviver dentro de uma estrutura de exploração. É isso que a gente percebe na Europa de forma geral. Esse contexto que o Marx está analisando coloca aí um momento em que a burguesia, classe que está se fundamentando no poder desde a Revolução Francesa de 1789 e vai ganhando cada vez mais espaço, cada vez mais poder na Europa. O pensamento que você conhece, gosta ou critica, enfim, conhecido como socialismo, é interessante perceber que ele também surge nessa época, mas não pelas mãos do Marx, né? O Marx, na verdade, ele está se apropriando de ideias que surgem na França inicialmente, a partir de vários teóricos, inclusive no próprio contexto da Revolução Francesa. Fica muito difícil dizer quem é o pai do socialismo, né? Isso, até mesmo o Mendes, eu concordo com a ideia dele, é muito difícil de estabelecer quem inventou isso, porque a ideia é uma coisa que surge na aleatoriedade do tempo, né? Uma coisa que surge na liquidez ali das horas. Mas temos um local, que é propriamente a França, né? Onde as ideias vão surgindo, e o próprio Marx se coloca como socialista científico, porque vai analisar de maneira mais, vamos dizer, organizada, de maneira um pouco mais quase matemática, porque o próprio Capital é uma obra de economia super complexa, não é uma obra fácil de ser interpretada, colocando isso como ciência. Eu vou sempre perceber
determinados movimentos na sociologia, na antropologia e na história que se repetem com o tempo. E é isso que o nosso amigo Mendes vai desenvolver. Então, insira o Marx nesse contexto. Um contexto em que o proletariado quer direitos, em que a Europa não tem leis trabalhistas ainda. Essas leis vão começar a surgir só no final do século XIX. O número de greves aumenta muito, principalmente na Inglaterra, que é a pioneira na industrialização. E aí o próprio velho vai escrever dentro de um contexto de conflitos. Mendes, contigo. Manda aí. Já se foi o disco voador, hein, maluco? Que isso, hein? Só no Projeto X, interdisciplinaridade, maluco. Concursos como o Enem adoram isso. Então, galera, muito importante, agora que você já tem uma fundamentação histórica de onde o Marx, do lugar histórico que o Marx está escrevendo, agora a gente vai perceber o desenvolvimento das suas ideias. E, maluco, presta atenção numa parada, hein? O Marx, ele vai criar um novo paradigma para a sociologia, tranquilo? Ou seja, e até hoje, uma obra que influenciou demais autores, historiadores, influencia até hoje, não à toa por conta do seu teor altamente revolucionário e apaixonante. A gente pode ter muitas críticas em relação à obra, né, ao pensamento de Marx, mas escrevia como poucos, o cidadão, tranquilo? Então, tenham isso em mente. Professor, por que você, Gabriel, por que você nomeou essa aula como marxismo e não como Karl Marx, como você tinha feito com outros pensadores? Galera, porque eu acredito que o marxismo, principalmente em seus primeiros passos, recebeu a contribuição muito importante do nosso amigo Engels, como naquela obra clássica, A Formação da Classe Operária Inglesa, que também contribui, e as discussões, os diálogos, os debates entre o Marx e o Engels foi muito importante para a construção desse pensamento. Eu quero deixar duas coisas muito claras para vocês antes de falar propriamente sobre a obra de Marx. Primeiro, a gente atribui aquilo que Marx de fato escreveu como sendo uma obra marxiana, ou seja, as obras do próprio Marx. Marxistas, obras marxistas, são obras influenciadas pelo pensamento de Marx. Então guarda essa informação no teu coração, até porque, obviamente, o pensamento de Marx não é um pensamento rígido. Os autores, ao longo das gerações, foram se apropriando das perspectivas de Marx e dando um novo teor. A gente vai perceber que o Marx, e muitos atribuem uma crítica a Marx ao seu determinismo econômico como sendo um ponto que hoje os marxistas ou alguns autores do marxismo vêm reestruturando e reelaborando, tranquilo? Então vamos lá, a análise da sociedade para Marx é baseado no seguinte ponto, a ideia da infraestrutura e da superestrutura. Galera, a infraestrutura para ele é aquilo que vai determinar as relações sociais, ou seja, para o Marx, o que vai determinar as relações, a posição, definir o lugar do indivíduo na sociedade e como essa sociedade se estrutura é a economia, ou seja, a perspectiva do controle da materialidade objetiva. A gente vai observar que o Marx vai desenvolver essa perspectiva naquilo que a gente conhece como um materialismo histórico, tranquilo? Para verificar de que forma, ao longo da história, e por isso Marx foi um indivíduo preocupado em avaliar a história desde das comunidades mais primitivas, ele vai elaborar o conceito de modos de produção, que veremos mais à frente, no qual fica evidente que o fator econômico, ou principalmente a economia, vai definir de que maneira as relações vão se estruturar. Por isso, para ele, essa é a base da sua análise, ou seja, a infraestrutura econômica, beleza? Então, para ele, olha aqui, ó, a questão econômica material é imediata, é ela que define. Professor, é uma aula bastante complexa e eu estou tendo dificuldade de entender se a economia vai determinar de que forma as relações são estabelecidas, como é que ficam todos os outros aspectos, como, por exemplo, o aspecto da cultura e da ideologia. Para Marx, todas essas perspectivas que ele vai cunhar o nome de superestrutura são desenvolvidas ou são fases posteriores a essa determinação econômica. Professor, me ajuda, me dá um help, fala mais claro para mim. Galera, o que o Marx vai estabelecer é que na base o que determina é isso. Mas isso não significa que isso, a ideologia, a questão cultural, seja menos importante. Tranquilo? Inclusive ele vai falar que existe uma relação de troca, tranquilo? Só que isso
é a base. A economia, a questão econômica é a base. E a ideologia, uma consequência para que essa determinação econômica ela se perpetue. A gente vai ter um módulo só falando sobre ideologia. Então você vai entender de que forma, e várias aulas, vários dos nossos módulos vão trabalhar com perspectivas elaboradas pelo Marx. Tranquilo? A questão da ideologia é uma delas, que ele atribui à ideologia a questão da superestrutura, a cultura. Ou seja, aquilo que vai ajudar, contribuir, essa é a palavra importante, para que essas relações econômicas sejam mantidas. É claro que o Marx, como o nosso amigo Feitosa trabalhou com vocês, ele está vivenciando um período de mudanças importantes na chamada Segunda Revolução Industrial, onde percebemos um aumento cada vez maior da exploração da classe dominante, chamada de burguesia, sobre uma classe que não detém o capital, ou seja, economicamente desfavorecida, que para sobreviver vende aquilo que tem, a sua força de trabalho, em troca de um salário. O Feitosa comentou com vocês a importância que isso tem para a formação de uma relação bastante exploratória. E isso acontece, de fato, de uma maneira cada vez maior com a Segunda Revolução Industrial. A primeira já foi aquela primeira pancada, né, meu amigo? Onde os trabalhadores viviam em condições bastante adversas, recebiam salários miseráveis, e a Segunda Revolução Industrial vai ampliar isso ainda muito mais. Aí você vai ver logo na sua cabecinha aquela obra maravilhosa do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que mostra esse processo de robotização do trabalhador. Lembra do Charlie Chaplin lá, ó, ficou viciado em ficar ajeitando as porcas, não é isso? Os parafusos. Show de bola? Ficou claro essa primeira parte para vocês? Claro que ficou, né? Tão didático, tão sintético, não é isso? Vamos para os modos de produção muito rapidamente. Marx está falando que no modo de produção capitalista, a própria existência desse sistema, desse modo, ele ocorre exatamente pela reprodução do capital. Professor, reprodução do capitalismo, reprodução do capital, seja mais claro com relação a isso. Galera, pensa o seguinte, o burguês, para obter a sua riqueza, ele precisa necessariamente extrair a sua riqueza de algum lugar. A sua riqueza é proveniente de algum lugar. Ele controla a fábrica, ele é detentor dos meios de produção. Show de bola? Tranquilo. Só que para ele continuar obtendo e aumentando as suas riquezas, ele tem que aumentar o lucro sobre aquele que fornece esse trabalho, o que é produzido, ou seja, o trabalhador. Então percebam que é nesse sentido que o Marx vai criar o conceito de mais-valia. Olha o que eu coloquei aqui. O valor produzido pelo trabalhador e apropriado pela burguesia. Amigo, você trabalha 10 horas. Na concepção de Marx, o trabalho efetivo, aquilo que você recebe por esse trabalho, seriam 5 horas. As outras 5 horas seria de fato o lucro obtido da burguesia em cima do trabalhador. Tranquilo? Um conceito bem básico. Então o conceito de mais-valia exercita, fornece aspectos para a gente entender de que forma a burguesia controla e explora o proletariado. Ok? Para Marx, no modo de produção capitalista, nós temos uma escala social de produção, que ele divide de duas formas. De um lado, a burguesia, detentora dos meios de produção, dona das fábricas, dona das ferramentas, e do outro, o proletariado. Feitozinha comentou, proletariado, prole, né? A família toda trabalhava nessas fábricas que vende aquilo que tem para sobreviver, ou seja, sua força de trabalho. E, obviamente, a burguesia obtém o seu lucro explorando essa força de trabalho. Meus amigos, e aí o Marx vai dizer o seguinte: o que move a história, o que move as ações humanas, as sociedades, as relações sociais, é a luta de classes. Professor, explica isso. Ao longo de todo o desenvolvimento da humanidade, de toda a evolução das relações sociais, se a gente falar evolução é uma questão problemática, mas o desenvolvimento das sociedades, o que norteou o parâmetro foi a luta entre as diversas classes para a obtenção do poder e para o controle. Primeiro para o controle econômico e, consequentemente, o controle político, a ideia do poder, tranquilo? Lembrando, para Marx a questão econômica é fundamental. Então essa luta de classes que para Marx estará presente ao longo de toda a história é o que move a história. Não à toa, o Marx é aquele que disse: a luta de classes é o motor da história. Tranquilo? Então guarda essa informação. A gente vai perceber na segunda parte da nossa aula de que forma esse modo de produção ele vai se desenvolver na perspectiva de Marx e de que forma ele constrói a ideia do materialismo, da dialética marxista. Tema bastante arenoso, mas que eu tenho certeza que você que está aí, ó, não vai desgrudar. Vem comigo.